Fui morar na cidade de Borlänge, na Suécia. Estava orando ao Senhor. Ele me mostrou em uma visão segredos espirituais. Antes de contar as visões, vou fazer uma oração. Senhor, aqui estão os seus soldados. Muitos estão armados, outros não estão. Muitos estão caídos, mas irão se levantar. Eu oro pelos fracos e feridos nesse momento. O Senhor irá levantar esse povo, e eles usarão sua fé como escudo para bloquear os ataques de Satanás. O Senhor abrirá suas visões espirituais e fará esse povo ver o seu sobrenatural antes de acontecer. Eles não enxergarão mais com os olhos carnais, e sim com a sua fé, que serão maiores do que suas dificuldades. Enxergarão ao Senhor acima de todos os problemas. Suas aflições ficarão pequenas em comparação com aquilo que o Senhor irá fazer em suas vidas. Suas vitórias serão grandes. O Senhor vai agir na vida de cada um que me ouve. O poder do Senhor é maior do que o vulcão, por onde passa. Destrói tudo pela frente, aniquilando as armadilhas de Satanás. O Senhor destrói todas as armadilhas diabólicas, deixando o diabo derrotado e envergonhado. Já vejo pessoas nesse momento que me ouvem do outro lado do mundo. Pessoas que eu não conheço e nem sei a sua língua. Mas vejo Deus nesse momento derrubando muralhas e esmagando o inimigo de suas almas. E vocês cantarão e louvarão a Deus. Vejo guerreiros se levantando do chão em oração e ficando de pé diante da presença do Senhor. Ele não lhe chamou para ficar prostrado diante dele. Senhor, eu abençoo a todos os ouvintes em teu nome. Amém. Fui arrebatado ao céu. O anjo me levou perto da minha mansão celestial. O Senhor Jesus me mostrou as minhas recompensas pelo trabalho que tenho feito na terra. Eu vi 9.050 talentos de ouro dentro de um caixote de ouro. Na minha terceira experiência, eu tinha 4.090 talentos de ouro. Meus galardões estavam aumentando muito pelo meu trabalho. O anjo me disse para eu continuar ganhando almas e estou treinando, para que aumente mais os meus galardões. O anjo me desceu para a terra. Quando percebi, estava no meu quarto. Vi na visão nos 4 cantos do mundo territórios de difícil acesso, cheios de barreiras para o crente entrar. Os demônios marcavam seus territórios em lugares da Ásia e África. Vi um grande véu vendando os olhos de vários povos e línguas. Seus pulsos tinham correntes que os escravizavam e oprimiam. Eram pessoas budistas, shintoístas, hinduístas e muçulmanos. Vi legiões que oprimiam uma multidão desses povos. Esses povos seguiam uma estrada que no seu final tinha um penhasco, e logo embaixo um abismo de fogo. O Senhor disse: muitos desses povos ainda não ouviram falar de mim, outros me ignoram. Eles estão morrendo e indo ao inferno por causa da cegueira de suas religiões. Os demônios lutam para que o evangelho não entre nesses lugares onde o budismo, o islamismo e o hinduísmo reinam. Jesus me mostrou o oriente da terra. Pude ver um monstro terrível. Fiquei apavorado. Esse demônio estava nas nuvens. Perguntei ao Senhor: que demônio é esse? O Senhor me disse: é o demônio Yumaka. É ele quem comanda o islamismo. Vi um demônio terrível chamado Tianhuangeredir, que comanda o budismo. Esse demônio também é gigante. Esses demônios chefes têm uma missão: cuidar de sua religião. Vi outro demônio chefe chamado Brahma, que comanda o hinduísmo. Esses demônios são territoriais. Guardam o seu rebanho para que os cristãos não ganhem para Jesus. Esses demônios chefes estão debaixo da autoridade do principado da religião. Suas funções é cada um cuidar de sua religião. Esses demônios chefes defendiam seus territórios. Cada demônio desse tinha um exército de demônios que construíam fortalezas impedindo que missionários entrassem nesses lugares. O Senhor disse que estava preparando o seu exército, mas não de anjos, mas de missionários da última hora que irão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem, e que os guardiões desses territórios vão ser derrotados quando a palavra entrar. Muitas almas cativas serão tiradas das mãos de Satanás. Essa será a maior ofensiva de todos os tempos para resgatar as almas perdidas, desfazendo suas armadilhas malignas, arrancando tudo aquilo que não pertence ao diabo, afugentando todos os demônios. Tive outra visão. Vi demônios escondidos em lugares onde os cristãos não conseguiam ver eles atuando. Eles lançavam ataques de surpresa. Eles eram astuciosos. Vi as forças malignas atuando e muitos não estavam preparados para a guerra. Não estavam revestidos, e não conseguiam vencer. Vi alguns irmãos que eram colunas. Os demônios os atacavam para os derrubarem no pecado. Eles permaneciam em pé, e não abriam a guarda para o pecado, conseguindo vencer. Vi também o diabo vencendo muitos cristãos através do pecado. Eles não tinham o Espírito Santo. Suas lutas contra o diabo eram inúteis. Eles não conseguiam vencer a guerra. Também vi muitos cristãos sendo enganados pela inteligência milenar de Satanás.
Eles caíam nas ciladas armadas. Esses demônios eram estratégicos. Vi demônios se infiltrando na mente dos irmãos para os controlar. Muitos estavam desprevenidos e foram surpreendidos pelos demônios. Eles eram pegos sem esperar. Não vigiaram. Caíram nas armadilhas. Cada demônio sabia de seus pontos fracos. Esses demônios não conseguiam derrubar aqueles irmãos que estavam prevenidos, cheios do Espírito Santo. Onde eles pisavam os pés tinha fogo. Os demônios não chegavam perto. Também vi uma muralha de fogo erguida ao redor de uma casa. Perguntei ao Senhor quem eram os moradores que habitavam ali. O Senhor me respondeu: essa família ora, vigia e guarda minha palavra. São separados do mundo. É uma família especial para mim. Percebi que os demônios tentavam entrar ali para destruir aquela família. Mas aquele muro de proteção que foi erguido ali através da oração daquela família impedia que os demônios entrassem. Essa família vigiava e estava atenta com Satanás. Percebi que essa casa não tinha televisão. Vi demônios entrando lentamente em outros lares sem ninguém perceber. Esses demônios esperavam o tempo certo para atacar na hora da desatenção e fraqueza do cristão. Mas não era em qualquer terreno que eles pisavam. Quando uma família vive uma vida de oração vigiando contra o pecado, essas famílias limpavam as suas casas do engano, purificavam seus lares do pecado e de toda a influência do mal. Tudo de ruim que atraía demônios para o lar era removido. Essa família resistia aos demônios fazendo eles recuarem. Esses demônios, quando não conseguiam entrar nesses lares, iam para as casas onde tinham legalidade para trabalharem. Já na família que vigiava por causa da oração e a pureza de suas casas, eles não tinham legalidade. No terreno de um cristão que ora e vive uma vida santa purificando seu lar, é um campo minado para os demônios e uma linha de fogo perigosa onde os demônios temem para entrar. Na visão, eu vi um demônio atrevido entrar em um lar santo. Ele atravessou a linha de fogo proibida. O cristão estava orando. Vi quando aquele demônio recebeu um ataque. A oração virava uma bola de fogo e penetrava naquele demônio. Ele pegou o fogo e gritava saindo correndo da casa daquele cristão. Minha visão foi mais além. Vi um demônio sugando a paz e a alegria das pessoas. Esse demônio chamava outros demônios para participarem da festa de destruição. Cada demônio trabalhava em uma área da vida daquela pessoa. Vi milhões de possessões, e outros demônios preparando moradas para outros demônios virem e possuir. Essas moradas eram construídas dentro dos corações e mentes das pessoas. Cheguei a ver um ninho com milhões de demônios polegares dentro de cada pessoa. Vi muita sujeira e uma fumaça escura saindo de dentro das pessoas, e um forte fedor de carniça que saía de dentro. Somente a palavra de Deus que pode libertar essas pessoas dos demônios e limpá-las por dentro, tirando todas as sequelas que esses moradores deixam dentro delas. Essas pessoas precisam entregar suas vidas. O Espírito Santo fará uma limpeza por dentro, e implantará o reino de Deus em seus corações, arrancando os demônios e os seus palácios que eles construíram dentro de cada pessoa. O Espírito Santo quer reinar, trazer a paz, alegria e felicidade de ter Deus. Vi milhões de pessoas doentes espiritualmente, enganadas, e caminhando por um caminho de uma felicidade falsa. Vi os ares infestados de demônios. Quando meu espírito saiu do corpo e foi para o céu, pude ver coisas espirituais que os meus olhos carnais não conseguiriam ver, e percebi que lutamos com inimigos que não podemos ver. Vamos nos preparar, igreja, com o escudo da fé, com a espada, com a palavra e a oração. Vi uma espada de fogo que descia do céu e se transformava em uma Bíblia. Uma voz dizia: ganha almas com a minha palavra. Lute contra Satanás, maneja minha espada. Onde estiver a minha palavra, os demônios fugirão. Esse livro que viste é uma arma poderosa cheia de munição de fogo consumidor que não provém da terra, vem das mansões celestiais. Cada versículo é uma arma que pode ser usada contra Satanás. Com ela, lutem, se defendam e ataquem os inimigos invisíveis. Vi também os demônios pesquisando muitas igrejas, analisando seus pontos fracos e fortes. Eles estudavam cada povo para destruir aquele ministério. Vou expor os erros dessas igrejas para que outras igrejas não cometam os mesmos erros, e não venham a servir de ninho de demônios dentro da igreja. Vou também falar das qualidades espirituais de algumas igrejas que vi na visão. Esses ministérios merecem ser o exemplo de outras igrejas que dormem. Essas igrejas que vi na visão incomodavam os demônios. Igrejas, se organizem para a grande batalha espiritual, se revistam do poder de Deus, vivam em oração, renunciem ao mundo e vivam uma vida santa. Cada um exerça o seu cargo na igreja, trabalhem juntos, recrutem mais irmãos para o exército de Jesus, se foquem na guerra espiritual contra as hostes do mal, entrem em um relacionamento espiritual com Jesus, tenham relações com as coisas espirituais do céu,
respeitem uns aos outros, cresçam juntos na união, no amor e graça. Pastores, doutrinem suas igrejas, peçam para o Espírito Santo igualar os pensamentos, unir o povo e preparar eles para a guerra. Pastores, tenham paciência com os novos convertidos, ajudem eles a crescerem na doutrina, preparem esses soldados, enraize a palavra em seus corações, organizem suas vidas espirituais, larguem o pecado, esqueçam as brigas e as ofensas do passado que tiveram com o seu irmão, se unam para a guerra dos últimos dias, esqueçam aquela pessoa que lhe feriu. Paulo disse que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal, não contra o vizinho ou seu irmão que devem lutar, mas contra as hostes malignas. Se preocupem contra as potestades do mal, e parem de se preocupar com aquilo que dizem sobre você. Brigas carnais não levará ninguém a lugar nenhum, não haverá vencedor, só desgastes dos dois lados. Isso alimenta a ira, exalta o ego e enfraquece suas vidas espirituais. Essa desunião entre os irmãos quebra a ligação com Deus. Em uma guerra entre irmãos, quem sai vencedores são os demônios. Vi demônios se aproveitando dessa quebra de ligação e atirando dardos malignos, destruindo um por um. Esses demônios se aproveitavam das fraquezas desses irmãos briguentos que abriam portais em suas vidas para os demônios entrarem. Eles não tinham forças para lutarem contra esses demônios. Na visão, somente os que mantinham a comunhão não eram atingidos pelos dardos dos demônios. Eles não tinham forças contra esses irmãos. Igreja, mantenham a ordem espiritual, vivam em união e perdoem uns aos outros. Vi demônios entrando nas igrejas e colocando-os contra os outros. Eles se desgastavam espiritualmente de tantas contendas, travavam uma guerra destruindo um ao outro. O Senhor me mostrou a vida dos cristãos. Eles estavam mortos no pecado. Suas vidas espirituais morreram por não largarem o pecado. Um anjo do Senhor ao entrar nessa igreja tampava o nariz, pois o fedor de carniça era imenso por causa do pecado. O Espírito Santo me revelava que nessa igreja o povo tinha o coração duro como pedra, e que a palavra de Deus não havia penetrado em seus corações. Irmãos, na visão, vi um grande exército de demônios prontos para atacar. Eles eram bem organizados, diferente das igrejas que não estão organizadas espiritualmente para vencer. Esses batalhões de demônios atacavam somente nos focos das igrejas, e atingiam só onde lhe interessavam. Essas tropas de demônios da destruição trabalhavam duramente para destruir os 6 alicerces da igreja: a santidade e a pureza, a obediência e a submissão a Deus, a oração e o conhecimento da verdade. Minha visão foi até em outra igreja. O Senhor me disse: aqui nesse ministério não há conflitos e nem tensões. Todos os problemas pessoais são resolvidos. Ninguém aqui traz os seus problemas para dentro da igreja. Ao entrarem na casa de oração, eles se entregam na adoração. As reuniões semanais dos obreiros têm evitado as contendas. Eles estão vigiando. Na visão, vi os demônios querendo legalidade para entrar, mas não conseguiam. Os demônios queriam quebrar a união dos irmãos, mas não encontravam espaço. Os demônios tiveram um plano. Induziram irmãos contendeiros para congregarem nessa igreja. Esses irmãos haviam saído de suas igrejas por causa de problemas, e foram congregar nessa igreja unida. Eram irmãos rebeldes, e o diabo entrou no seio da igreja através deles. Eles causaram contendas e discussões. Esses demônios conseguiram quebrar a união causando ódio. Eles estavam desapercebidos, não vigiaram e caíram. A igreja ficou enfraquecida, e os demônios atingiram suas fraquezas. Igrejas que não estavam com seus exércitos organizados espiritualmente. Esses demônios trabalhavam dentro das igrejas desorganizadas espiritualmente. Esses demônios entravam nos casamentos, noivados e na parte financeira. Isso acontece porque o povo não ora, não vigiam e não se santificam. A guerra espiritual é travada e está ativa. Pastores, organizem o seu exército. Essa guerra só acabará quando Jesus nos arrebatar. Depois dessa visão, fui para Costa Rica a fazer uma missão. O tempo é curto. Jesus está voltando. Eu preciso salvar as almas da condenação. Ao chegar na Costa Rica, na capital de San José, me hospedei, como de sempre. Fui orar para pedir orientação a Deus sobre essa missão. Eu dependo 100% dele. É o meu líder. O Senhor fala e eu cumpro. Fui em uma igreja. Cheguei às 7 horas do horário em que o culto começava. Minha visão se abriu. Vi anjos descendo do céu com bandejas de ouro. O Espírito Santo me revelava de que os anjos têm horário para entregarem as bênçãos do céu. As pessoas que chegavam às 7 horas na igreja recebiam as bênçãos. Depois os anjos subiam de volta para o céu. As pessoas que chegavam atrasadas no culto não recebiam suas bênçãos, pois os anjos não estavam mais ali. Ao terminar o culto voltei para casa.
Senti dores no estômago a noite toda. Fui ao hospital, fiz muitos exames. O médico disse que eu estava com câncer, e que estava desenvolvendo em meu estômago. Ele disse que eu tinha que tratar da doença, e queria ser um longo tratamento. Eu pensei, minha missão fracassou, eu tenho que voltar para a Suécia. Depois eu pensei, as almas são mais importantes do que esse câncer. Não posso deixar a Costa Rica por causa de um câncer. Muitas almas morrerão sem salvação. O Senhor me deu uma missão dada é a missão cumprida. Eu poderia tratar o meu câncer aqui em Costa Rica, mas se eu fizer isso, perderei muito tempo e as almas morrerão. Tempo é galardão, o meu tempo é precioso, não posso desperdiçar. Fui orar naquela noite. O mesmo anjo que me auxiliou nos últimos arrebatamentos apareceu para mim, e disse que tinha uma missão para mim. Quando ele disse vem comigo, meu espírito saiu do meu corpo e descemos ao inferno juntos. Vi cristãos no inferno que tinham maldades com o próximo, outros faziam maldades com os animais, judiavam e matavam os animais domésticos. Vi cristãos no inferno por terem sido injustos com o seu irmão, e outros estavam no inferno por cometerem fraudes. Outros falsificavam cartões, e outros vendiam objetos piratas que quebravam faces, dando prejuízos para os clientes. Outros faziam documentos falsos. Todos esses estavam no inferno. Vi cristãos no inferno por causa da hipocrisia. Outros estavam no inferno pelos maus pensamentos. Pensavam em pecar, e planejavam cometer o pecado. Eles morreram nessa condição. Vi cristãos no inferno por terem sentimentos perversos. Seus sentimentos para com a sua esposa eram de práticas sexuais brutais como sexo oral, sexo anal, o uso de objetos nas relações sexuais dos casais. Viviam uma vida sexual liberal. As mulheres cristãs pareciam prostitutas de filmes pornográficos, e os seus esposos praticavam esses atos horrendos. Todos estavam no inferno. O anjo disse: qualquer homem que fizer essas práticas abomináveis com a sua companheira, diga para se libertarem desse sentimento perverso, ou serão lançados no inferno. Vi cristãos no inferno que são devassos, praticavam e gostavam de todas as imoralidades como fantasias eróticas, sensualidade, desejos sexuais bizarros como agressões físicas para aumentar o prazer. Esses cristãos viviam fazendo essas práticas. Seus desejos carnais eram insaciáveis. Buscavam primeiro o sexo ao invés de buscarem a Deus. O sexo era tudo para eles. A base de seus casamentos. Eram sexólatras. E todos esses que estavam no inferno eram cristãos. Vi cristãos no inferno por exibirem suas esposas para a igreja. Incentivavam suas esposas a andarem na sensualidade para que todos admirassem os seus troféus. Também vi homens e mulheres que adoravam manter relações sexuais com duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Eles estavam no inferno por essas aberrações sexuais. O anjo me disse que mesmo os que não praticavam e tinham esses desejos no coração, tinham que se libertar para não irem para lá. Vi cristãos afeminados no inferno. Eles usavam calças apertadas e camisas apertadas de homossexuais. Outro grupo de cristãos afeminados que estavam no inferno tinham desejos ardentes por pessoas do mesmo sexo. Morreram sem se libertarem do mal. Vi cristãos no inferno por serem impuros de coração e mentes. Eram imorais. Se prostituíam em suas mentes e corações. Só pensavam naquilo que era mal. Seus corações eram impuros, e seus olhos de trevas observavam a sensualidade pornográfica e erotismo. Outros cristãos eram tão imorais, que tiravam fotos nuas e mandavam para o Facebook e o WhatsApp. Vi uma serva de Deus que fazia a obra do Senhor Jesus que estava no inferno. O seu esposo ameaçava terminar o casamento se ela não praticasse o sexo ilícito. Ela aceitou, morreu, e está no inferno. Vi um cristão que se aproximava de uma jovem serva de Deus. Ele queria despertar o desejo do sexo para fornicar com ela. Esse cristão morreu, e está no inferno pagando pela sua imoralidade. O anjo me disse que todos os impuros irão para este lugar. Eu e o anjo saímos do inferno. Eu voltei para minha moradia. Tive algumas horas de descanso. Dobrei os meus joelhos e fui orar. Eu tenho muita intimidade com o Espírito Santo. Tudo o que eu vou fazer eu dobro os meus joelhos para falar com Ele. Eu procuro ser 100% submisso a Deus em tudo. Acostumei o meu corpo a orar. No começo, foi difícil manter essa disciplina. Agora, estou acostumado. A oração faz parte da minha vida. Estava orando, e o Espírito Santo me revelou que um rapaz estava escandalizando o meu ministério. Ele começou a fazer campanhas nas redes sociais me chamando de falso profeta. Ele fez vários vídeos atacando os meus testemunhos e minhas experiências. Esse rapaz não sabia o que estava falando.
Eu entrei em contato com ele e disse para não atacar o meu ministério. Eu disse que se ele tivesse dúvidas das minhas experiências, então que ele pedisse a Deus para que concedesse uma experiência também. Ele iria revelar a ele se eu era um mentiroso. Esse rapaz continuou pregando contra a sã doutrina. Dizia que as minhas doutrinas eram religiosas e de preceitos humanos. Ele questionava que a salvação é pela graça e não por esforço. Ele dizia em seus vídeos que eu era extremista. Esse rapaz conquistou um monte de seguidores virtuais. Ele estava ficando famoso por ser um crítico. Esse rapaz não parou de me perseguir apesar de eu ter pedido para ele. Meses depois, esse rapaz faleceu. Ele foi atropelado por um carro. Ao saber de seu falecimento, fiquei muito triste. O Senhor me mostrou em uma visão um demônio vindo buscar a sua alma. Esse demônio arrastava a alma daquele jovem com violência para um buraco negro, e descia para as regiões baixas da terra que é o inferno. Antes desse jovem morrer, ele estava agonizando no chão pela batida do carro. Ele viu os demônios vindo buscar a sua alma. Ele disse misericórdia, e gritou o nome de Deus para não deixar ele morrer. Mas era tarde demais. O seu corpo entrou em óbito. Ele teve chance para se arrepender. Esse jovem fazia faculdade de teologia. Era acadêmico, mas não congregava em nenhuma igreja. Eu orei a Deus e perguntei por que o destino desse rapaz foi tão cruel. O Senhor me revelou dizendo: meu servo, ele não atacou a ti mas a minha palavra. Ele escandalizou a minha doutrina desviando muitos da verdade. Ele pregou contra a minha palavra. Eu te uso para revelar os mistérios. Isso não vem de ti, provém de mim. Outro rapaz começou a me perseguir. Ele era cristão da igreja Renovo de Davi. Me chamava de feiticeiro e dizia que os sinais que aconteciam no meu ministério eram obra dos demônios. Em uma visão, eu vi uma legião de demônios possuindo o seu corpo para me perseguir. Vi uma sombra negra entrando em sua casa. Semanas depois, esse rapaz teve uma parada respiratória. Eu já sabia que alguma coisa iria acontecer se ele não parasse de perseguir as revelações que Deus me mostrara. Orei pedindo a Deus para ter misericórdia. O Senhor me revelou dizendo: não ore por ele, eu sei o que deve ser feito. Eu determino quem vive ou morre. Os pecados desse rapaz já chegou até a mim. Entrarei com a minha justiça a todos que conhecem a minha palavra e perseguem os meus vasos de honra. Depois que o Senhor me revelou isso, ao sair de casa perto da minha porta, vi um desenho de um hexagrama, e dentro dele, um monte de velas pretas e vermelhas. Mas graças a Deus que esses rituais não me atingem. O Senhor me revelou que uma mulher satanista fez aquele feitiço para me atingir. 2 dias depois, o meu cachorrinho que eu tinha ganhado junto com 2 gatinhos desapareceram. Eu tinha ganhado esses animais do vizinho do lado. Ao 3º dia, os meus animais apareceram mortos e mutilados perto da minha casa. O Senhor me revelava que pessoas usadas por demônios mataram os meus animais por terem ódio de mim. Não podiam me fazer o mal, e mataram os animais. Fui para o meu quarto orar. Em uma visão, vi uma legião de demônios derrubando um avião que matava muita gente. Depois, tive outra visão. Vi um jovem da igreja onde eu ministrava indo de moto a uma casa de festas. Ele se prostituía com uma mulher. Ao sair dessa casa no caminho para sua casa, vi quando um demônio entrou dentro de seu corpo. Esse rapaz, ao se prostituir, abriu legalidade para possessão. Ele ficou possuído, e o demônio que estava dentro do seu corpo fez ele perder a noção e acelerar a sua moto. O jovem lutava contra aquilo que estava dentro do seu corpo. Ele não conseguia controlar o freio e a sua moto bateu em um muro. Ele morreu na hora. Depois dessa visão, o Senhor me falou sobre a guerra espiritual. Ele disse: meu servo, a oração é a ligação espiritual que tenho com a igreja. Quanto mais oração, mas essa ligação se torna mais forte e traz a igreja para mais perto de mim. O espírito do homem que ora se une com o Espírito Santo. Ele fica sensível à minha voz. E o pecado não tem poder na vida de quem ora. A oração liga a igreja a mim. E a cada dia, essa união ficará mais forte e separa o cristão do pecado. O cristão que não ora, sua carne fica mais apegada com as coisas do mundo e se distancia de mim. A oração aproxima a igreja de mim. A oração é o sinal de amor da igreja para comigo. Portanto, faça a sua parte. Ore todos os dias. Diga para a igreja que não gosta de orar que orem mesmo assim. A conexão espiritual entre o céu e a terra é através do Espírito Santo que representa o céu, e a igreja representa a terra. Onde estiver 2 irmãos reunidos falando de mim, ali estarei, e a conexão é ligada, mesmo que estudem todas as doutrinas da Bíblia. Sem oração diária não terão forças para andarem na doutrina santa. Suas carnes não irão renunciar ao mundo, pois a oração mortifica os membros do corpo. Todos os dias a igreja batalha contra as ciladas do mundo. Por essa questão,
Orem todos os dias. O meu povo tem que guerrear contra a sua própria carne e vontade. Aprendam a controlar o seu eu. Resistam às tentações desse mundo. Neguem a si mesmo. Sejam confiantes na fé. Não se abatam. Não se frustrem. Ajudem os fracos a resistirem ao mundo. Aqueles que não resistem ao mundo são teimosos em errar. Deslizam para dentro do abismo. Diga à igreja que é vivenciando a minha palavra que vencerão as potestades dos ares. A igreja santa é luz. E onde os demônios estiverem ocultos se escondendo, o meu povo resplandecerá no escuro e revelará os planos ocultos do diabo. Quem me obedece seguindo o manual de instrução da minha palavra, vence as legiões. Diga para não deixar a soberba crescer no coração e nem se exaltarem pelos dons recebidos. A humilhação me agrada, mas a grandeza os deixa pequenos, e o menor sempre vai ser o maior aos meus olhos. Diga para a igreja intercederem pelos mais fracos. A oração destrói a ação dos demônios, cortando os efeitos malignos de mortes e destruição da família, aniquilando todo o controle mental e do coração. A oração dos justos tem um efeito devastador no mundo espiritual. Eu tenho livrado muitas vidas através das orações dos santos. Satanás tem atacado fora da igreja e dentro da igreja, por causa dos pecados que estão invadindo os altares das igrejas. As legiões vêm invadindo territórios evangélicos e ganhado muitas almas. Meus servos têm se calado e se acomodado enquanto os poderes das trevas atuam. Setas têm trabalhado noite e dia com ousadia para ganhar almas. Esses agentes não ficam de braços cruzados. Eles vêm agindo tendo êxito em suas ações. A minha igreja dorme. E numa guerra não há tranquilidade. Há perseguições. A guerra contra as legiões tem que ser constantes. Quando a igreja ora não há distância entre o céu e a terra. Estarei tão perto deles através do meu Espírito Santo. Quem determina a distância entre eu e os meus servos são eles mesmos. O pecado também tem distanciado o meu Espírito Santo do homem. Mas a oração de arrependimento e perdão faz o meu Espírito Santo se aproximar. Diga para manterem uma vida de oração. Revelarei os meus segredos celestiais. A oração fortalecerá minha aliança com a igreja, onde nem o diabo e o homem poderão quebrar essa aliança. Somente quem pode desfazer essa aliança é a pessoa que fez. Servo, quem me ama vive orando. Quem me ama obedece à minha palavra. A oração de um fiel neutraliza todas as ciladas do diabo. E diga para a igreja que o seu descanso não é aqui. Estava orando a Deus. Jesus me disse: meu servo, quero derramar a minha unção, mas eu preciso de um conserto da minha igreja para multiplicar as minhas maravilhas. Quero fazer do meu povo uma força contra o mal. As obras da carne não alteram nada de bom em suas vidas, pois as obras da carne são pecados. As obras do meu espírito transformam e levam para minha glória. Diga que a aparência e a importância na sociedade não valem nada para mim. Muitos buscam cargos e status. Eu me preocupo com suas salvações. Diga para buscarem a aparência espiritual que é a minha imagem e semelhança. Isso é o que tem importância para mim. Tudo que agrada ao mundo não me agrada. Não quero que o mundo enxergue os meus servos pelos status, mas que vejam a minha luz em suas vidas. Os agentes do diabo têm sacrificado vidas para destruir a humanidade. Eu quero que o meu povo avance e invada esses territórios malignos que mantêm o povo cativo. Eu capacitei a minha igreja. Dei armas espirituais para eles marcharem. Muitos não reconhecem as armas que têm. O medo não deixa eles irem avante. Diga para o meu povo renunciar à moda desse mundo. Eles têm que ser diferentes do mundo e iguais a mim. A minha noiva é uma parte de mim. Estão ligados através do meu sangue. Assim como um homem e uma mulher dão-se em casamento e se tornam um só. Estou unido à minha igreja. E juntos nos tornamos um só. Da costela de Adão saiu Eva. Ele adormeceu para que Eva fosse criada. Da minha costela saiu a igreja. Quando morri na cruz do Calvário, senti dores de parto para que nascesse o meu povo. Quero unidade espiritual, e que o meu povo continue dando continuidade ao trabalho dos apóstolos. Quero uma igreja unida. Os meus apóstolos construíram a igreja, e quem vai reerguer os últimos tijolos dessa construção são vocês. Não quero que os pastores busquem quantidades de membros. Eu não ligo para multidões. Diga para fazerem uma igreja santa para que eu venha buscar. Passei todas essas revelações para a igreja onde eu fui. O Senhor me mostrou na visão outra igreja que orava por avivamento. Os demônios lutavam contra essa igreja colocando obstáculos para não receberem o avivamento. Os demônios colocavam barreiras em suas vidas sentimentais e financeiras, para eles desviarem suas atenções do avivamento e ficarem preocupados com os seus problemas. Eles começaram a passar por grandes provações em seus lares e não foram para a oração de avivamento na igreja. Ficaram presos em suas dificuldades. Todos pararam de orar e esfriaram.
não estavam preparados para receberem poderes do céu e revestimentos espirituais. As barreiras conjugais e familiares, juntas com as situações financeiras, impediram que eles se aproximassem mais de Deus e conquistassem suas vitórias. Eles não conseguiram realizar o avivamento que buscavam. Seus desejos foram bloqueados pelas provações. Os demônios conseguiram impor dificuldades e eles não venceram. O Senhor me disse: se eles não tivessem desistido, iria arrebatar alguns irmãos e capacitar todo aquele povo. O Senhor me mostrou outra igreja que estava travando uma guerra contra as legiões de demônios. O povo dessa igreja era uma família espiritual, unidos, estavam ligados na videira que é Jesus, edificados na verdade. Não eram uma família de sangue, mas espirituais, cujo sangue que os ligavam era o sangue de Jesus. As armas de ataque dessa igreja era o evangelismo. Eles entravam nos territórios dos demônios e atacavam com a palavra e oração nos lares das pessoas. Estavam vigilantes na direção de Deus. Eram inspirados pelo Espírito Santo, e determinados a caminhar no caminho espinhoso de Jesus e permanecerem até o fim. Não desistiam com as adversidades. Não paravam de lutar pelas almas. Tinham sede, e eram grandes ganhadores de almas. Os demônios tentaram parar e desestabilizar esses guerreiros com obstáculos malignos, mas eles superavam. Esse pequeno exército formado estava preparado para destruir as fortalezas malignas da terra. O Espírito Santo dava autoridade para essa pequena igreja submeter os demônios aos seus pés. Eles com suas autoridades expulsavam os demônios e mandavam sair. Suas armas de fogo vinham de Deus. Viviam orando e renunciando o mundo para quebrar a legalidade maligna. Eram praticantes da santidade, e determinados a seguir Jesus até o fim. Eles tinham grande resistência às pressões dos demônios e aguentavam as provações. O Senhor me disse: em uma guerra espiritual, quem não estiver armado com as armas espirituais de Deus serão dominados pelo pecado e escravizados pelos demônios. Eles aprisionam igrejas em cadeias espirituais. Muitos cristãos estão cativos. O Senhor me mostrou na visão: igrejas escravas do diabo, estavam acorrentadas pelo pecado. Todos eram prisioneiros das legiões. Uma grande gaiola negra imposta pelos demônios prendia aquela igreja dentro dela. Vi outras igrejas onde os demônios caminhavam dentro do seu salão. Eles não temiam os cristãos dali, e andavam à vontade. Nada incomodava os demônios. Não se assustavam. O Senhor me mostrou que essa igreja estava fraca, sem revestimento das armaduras espirituais para combater o mal. O Senhor me disse: as igrejas de hoje têm grandes quantidades de cristãos, mas não têm condições espirituais para combater o mundo por dois motivos. Não renunciaram ao mundo. Ainda estavam ligados com os prazeres, e o pecado enfraqueceu eles. O outro motivo é que não gostam de orar, o que dificulta que seus olhos espirituais sejam abertos. Sem a oração, eles não têm autoridade contra o mal. Sem oração ficam frios, seus corações se enchem de desejos carnais, ficam desanimados, não conseguem dominar suas carnes. Sem oração e santidade eles perdem as estratégias de vencer os demônios. A igreja que não ora é fria, não tem dons do Espírito Santo, sua visão espiritual não se abre, o povo fica distante de mim, não conseguem vencer a carne e são crentes cheios de contendas. As legiões temem uma igreja revestida de poder que ora, se humilha diante de mim e faz a minha vontade. Igrejas que pensam ser autossuficientes, não buscam a minha face, são alvos fáceis para os demônios. O Senhor me mostrou outra igreja que não se incomodava com o pecado, se prostravam diante do mundo. O pecado tinha vencido aquele povo. Esse exército cristão estava sem general de guerra, que é o Espírito Santo, que se afastou. Esses guerreiros já não tinham ouvidos espirituais, perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo, mesmo afastado daquele povo, alertava sobre o mal e o perigo de Satanás, mas o pecado havia ensurdecido e cegado aquele povo. O Senhor me mostrou a situação espiritual daquela igreja. Todos estavam com suas mãos acorrentadas. Os demônios seguravam aquelas correntes e os arrastavam para o abismo. Eles estavam sem forças para lutar. O pecado havia enfraquecido e tirado suas forças. O Senhor me mostrou uma igreja com aproximadamente uns 500 membros, e revelou suas realidades espirituais. Todo esse exército estavam desarmados. Suas mãos estavam nuas, e não tinham a espada do Espírito. Os demônios não se assustavam com essa igreja. Em outra visão, vi demônios querendo dominar as forças dos verdadeiros cristãos.
Satanás preparando as suas últimas investidas contra as igrejas. Seus alvos eram os que tinham compromisso com a verdade e viviam a palavra. Satanás planejava usar alguns cristãos dessas igrejas para causar uma rebelião contra a sã doutrina, e favorecer a reforma doutrinária moderna e o liberalismo. Satanás investia suas astúcias para dividir o povo das igrejas santas, repartir o corpo de Cristo causando rebelião contra a verdade. Esses grupos que se rebelam saem da igreja, arrastam uma multidão com eles para abrirem templos, e imporem suas doutrinas carnais e livres de compromissos com a verdade, segundo seus corações vaidosos. Vou relatar a queda de um cristão da igreja ministerial Seguidores da Fé. Essa igreja fica perto de minha residência. Já tive o prazer de ministrar ali, e de conhecer esse grande homem de Deus que se desviou. Antes da queda desse evangelista, o Senhor me mostrou Satanás sentado na mesa com 3 demônios chefes armando um plano para derrubar esse homem de Deus. Ele era muito aplicado na comunhão com Deus. Tudo isso chamava a atenção dos demônios e os incomodavam. Esse homem fazia tudo o que a palavra de Deus manda. Tinha um grande desempenho espiritual na palavra. Orava muito, e dava o seu melhor para Deus na obra. Sua vida espiritual estava estabilizada. Nada o enfraquecia ou derrubava. Suas provações familiares ele vencia. Mantinha um nível espiritual sem deixar abaixar sua unção. Reconhecia que precisava do Espírito Santo, e mantinha um laço de afinidade espiritual com ele. A sua amizade era joelho no chão, e não se deixava influenciar pelos falsos profetas. Ele era doutrinado pela palavra. Homem disciplinado que vivia aquilo que todos têm dificuldade de praticar. A igreja do seu pastor estava cheia de pessoas por sua causa. A igreja sobreviveu e não fechou as portas, por causa de seu ministério que edificava o povo. Esse cristão era treinado na sã doutrina, obreiro de qualidade, homem de iniciativa para fazer a obra, disposto a pagar o preço pelo evangelho, praticante de boas obras, varão responsável pela obra com grande conhecimento bíblico. O Senhor Jesus lhe deu capacidade espiritual para efetuar a obra. Esse homem era rico espiritualmente, motivado pela palavra. Sua expressão alegre não era de derrotado, mesmo com o pouco que tinha. Mesmo ferido com as perseguições de muitos cristãos, não abria sua boca para discutir com eles. Não se abatia com as opressões de seus irmãos de igreja. Andava de cabeça erguida e sorriso no rosto. Aguentava as críticas. Não se abalava, não se envolvia em debates e discussões. Entregava tudo isso nas mãos de Deus. O seu pastor cobrava ele na obra. Ele entendia que a cobrança era para o seu crescimento e da obra de Deus. Sabia que o pastor queria o melhor para ele. Ele era determinado em ganhar almas. A palavra desistir da obra não existia em seu vocabulário. Zelava pela obra que Deus colocou em suas mãos. Homem que levava a sério a obra de Deus. Não murmurava quando os negócios não saíam bem. Orava constantemente mesmo não tendo a resposta de Deus. Tinha convicção que Deus ouvia a sua oração, e que guardava as suas orações em taças de ouro no céu. E mesmo estando em grandes provações no seu lar, sem dinheiro e desempregado, ele sabia que Jesus nunca o abandonou. O seu objetivo era o reino de Deus. Um grande soldado do céu persistente, não se importava com cargos, e influenciava muitos irmãos a resistir o pecado e as provações. Ele era um guerreiro espiritual, homem que não gostava só de adquirir o conhecimento, mas amava a prática bíblica. Teoria para ele não servia. A palavra de Deus tinha que ser transformada em ação, vivida e praticada. Isso ele fazia com perfeição. Ele era participativo e muito ativo na obra. Tinha consciência que Deus tinha mandado um anjo para lhe proteger e dar segurança, mesmo sem ver esse anjo. Por sua fé sabia que ele estava ao seu lado. Ele enxergava pela fé. Tinha coragem e atitude na obra. Trabalhava com satisfação. Obreiro qualificado por Deus, apto para boa obra. Sua habilidade vinha de Deus. Homem capacitado pelo Espírito Santo. Tinha eficácia. Produzia os efeitos desejados por Deus. Agradava ao Senhor em todos os sentidos. Homem eficiente em tudo que fazia para Deus. Seu exemplo de se comportar fazia com que todos quisessem ser iguais a ele. Ele tinha autocontrole mental. Não perdia a cabeça com os insultos e com as situações adversas. Mantinha a calma e a tranquilidade. Aceitava a correção para melhorar a sua conduta. Se avaliava e se examinava para ver se o seu desempenho espiritual crescia. Ele era submisso a Deus e ao seu pastor. Não deixava o seu ego crescer. Nem queria ser maior do que ninguém, mesmo estando desempregado. Era fiel. Um dia, uma igreja mandou um convite para sua esposa. Ela ficou feliz e entregou o convite ao seu esposo. Ele foi ao seu pastor pedir permissão para ministrar nessa igreja. Quando acabou a sua ministração,
O pastor que lhe convidou ofereceu $4.000. Ele não queria aceitar. A sua esposa disse para ele aceitar por não ter emprego. Ele aceitou o dinheiro por causa de sua esposa. Aquela mesma igreja mandou o convite pela segunda vez e lhe ofereceu dinheiro. Ele não queria aceitar. O pastor insistiu para ele ficar e dizia para ele pensar nos filhos. A igreja enviou o terceiro convite. Ele não queria ir para não receber dinheiro. A sua esposa disse que ele não tinha escolha. Teria que aceitar pela sua família. Através daquela igreja ele ficou muito conhecido na região e começou a ministrar em várias igrejas. Suas ministrações custavam $10.000. Esse evangelista já não tinha tempo para ajudar o seu pastor. A sua agenda estava cheia. Ele começou a perder o prazer de servir a Deus por amor. Já não orava mais. Na visão, Satanás e os 3 demônios chefes estavam comemorando a queda desse evangelista. O seu plano de convencer a esposa do evangelista a fazer ele se tornar um mercenário do reino, um vendedor do evangelho, tinha se tornado realidade. Satanás disse: usei o pastor para oferecer dinheiro para ele. Ele plantou a raiz da ganância em seu coração. Os demônios davam gargalhadas por terem transformado o evangelista em um mercenário da fé. Meses depois, ele largou da igreja. A chama viva do Espírito Santo se apagou. Virou um alcoólatra, batia em sua esposa, e ainda traiu ela com outras mulheres. Sua esposa orava na igreja onde o seu marido congregava, pedia para Deus trazer ele de volta. Aquele soldado que não tinha nada de riquezas materiais, só tinha riquezas espirituais. Agora ele tinha dinheiro, mas havia perdido sua riqueza espiritual, que era sua virtude. Ele deu tudo que a sua esposa queria através do dinheiro, mas também trouxe grande sofrimento à sua esposa, que agora preferia a sua vida antiga humilde e feliz. Depois dessas revelações, senti dores fortes na barriga. Eu sabia que o câncer estava se agravando. Eu orei a Deus dizendo: eu não posso morrer dessa forma. Não cumpri a minha missão. Tenho muitas almas para ganhar. Um homem veio até a minha porta e disse: eu não te conheço. Sou servo de Deus. Ele me enviou aqui para lhe dizer isso. Servo, hoje eu arranco o seu câncer. O homem foi embora. Me deitei na cama com dores. Um anjo de Deus apareceu para mim. Eu só me lembro que as minhas vistas escureceram e entrei em um sono profundo. Ao acordar, não estava sentindo mais dores. Quando levantei a minha camisa, vi uma pequena marca na minha barriga. Parecia corte de bisturi. Um anjo me apareceu e disse: eu arranquei o seu câncer enquanto dormia. Essa pequena marca que o deixei é a prova do milagre. Fui ao médico fazer novos exames. Ele não achou nada, e disse que o câncer que estava no meu estômago havia desaparecido sem deixar nenhuma sequela. O doutor disse: como pode isso acontecer? Esse pequeno corte na sua barriga. Câncer é tratado com quimioterapia, matando ele por dentro. Não se arranca do corpo dessa maneira. Alguém fez um pequeno corte na sua barriga e arrancou o câncer. Como isso é possível? Quem foi o médico gênio que realizou esse milagre? Eu respondi: eu não sei. Quando acordei já estava com essa marca. Jesus me curou, doutor. Voltei para casa agradecendo a Deus por esse milagre. Dobrei o meu joelho e fui orar. No dia seguinte fui em uma igreja. O Senhor me mostrou em uma visão uma moça serva de Deus. Seguia firme e andava na retidão. Quando a mocidade da igreja a perseguia e a chamava de estranha, os demônios jogavam dardos malignos em seu coração, deixando ela com ira e mágoa de muitos na igreja. A cada dia, ela se isolava e ficava separada dos demais jovens. Orei repreendendo aqueles demônios que atacavam aquela jovem. No final do culto, fiz uma oração, e vi uma couraça descendo do céu e cobrindo seu peito. O Espírito Santo me revelou e disse: hoje visto a minha serva com a couraça da justiça. Nenhum dardo maligno entrará no seu coração. Está protegida. Diga para ela que eu limpei o seu coração, e não terá mágoa e nem guardará rancor dessas pessoas. Hoje eu purifico o seu coração. Me aproximei dessa moça, passei a visão e a revelação do Espírito Santo. Ela ficou alegre e se aproximou de todos que a perseguiam, tratando eles bem. Ao voltar para casa tive uma visão. Satanás e seus demônios criavam novas religiões. Satanás disse: quanto maior for o número de religião, mais confusas ficarão a humanidade, e não enxergarão o caminho da verdade, que será como uma pequena agulha no palheiro. Eles ficarão tão confusos com tantos caminhos que não saberão qual é a religião certa. Ficarão tão perdidos sem saber qual caminho andar, e muitos vão preferir seguir nenhuma religião por não saberem a certa, e andarão em seus próprios caminhos que os conduzirá à morte. Colocaremos suas mentes que todas as religiões são de Deus, e assim ganharemos suas almas. Vamos continuar multiplicando igrejas falsas e seitas na terra. Temos pouco tempo.
Iremos carregar o maior número de almas conosco. Vamos criar várias igrejas evangélicas com suas doutrinas adulteradas, usar nossos ministros para ensinar um evangelho modificado, e nunca saberão que estão se desviando do evangelho verdadeiro, e assim ganharemos as suas almas. A nossa luta é ganhar o maior número de cristãos. Os que estão no mundo já são nossos. Satanás deu uma batida na mesa em plena reunião e disse: Temos um problema com as igrejas conservadoras que ainda não se modernizaram. Pode passar centenas de anos e não mudam suas doutrinas. Não fazem inovações. Dessas igrejas, são poucas as almas que temos conquistado. Algumas igrejas conservadoras têm se aberto para a modernização. Já estamos ganhando almas ali. A minoria das igrejas tem lutado contra a nossa modernização. Vamos pressionar. Eles não podem resistir. Vamos cansar eles e tirar os seus membros para irem congregar nas igrejas modernas. Quando esses pastores conservadores perdem os seus membros, não terão outra escolha a não ser liberar para a modernidade. Caso contrário, suas igrejas fecharão as portas. Viajei para a cidade de Dapaong, que fica no país de Togo, na África. Ao chegar, aluguei uma casa para ficar um mês naquele lugar fazendo a missão. Ao anoitecer, eu tive uma visão de uma bruxa. Ela estava invisível e passava por dentro das paredes. Conseguia entrar dentro das casas, assustava as pessoas e muitas vezes descobria objetos de valores para depois roubar. Ela sabia onde o povo da vila guardava o dinheiro em suas casas. Aquilo me deixou sem explicação. Como uma pessoa conseguia ter tanta força maligna para ficar invisível? Dias depois, fazendo a missão, encontrei uma mulher igual à da visão no centro da cidade. Ela estava no meio da multidão. Ao me aproximar, ela teve uma reação estranha a meu respeito. No meio da multidão, ela se afastou de mim e ficou assustada, se afastando para trás. No meio daquela multidão eu incomodava ela. Agora eu entendo porque a luz não combina com as trevas. Ela saiu da minha presença, fugiu de mim. Satanás não queria me ver perto de seus obreiros, para que através da minha vida, essa pobre alma e escrava viesse a ser liberta. Voltei para casa. Não entendi a reação estranha dessa mulher. Fui orar, e na visão, o Senhor me mostrou o porquê ela havia fugido de mim. Na visão, eu estava em forma de fogo. Essa bruxa sentiu a temperatura e começou a se afastar, e fugiu por causa do fogo que emanava de mim, pois queimava toda a maldade que estava na vida dela. Depois dessa visão fui deitar. Tive uma visão. Essa bruxa se aproximava da minha casa. Me levantei e fui orar. Pedi para Jesus cobrir a minha casa com o seu sangue, assim como fizeste na casa dos judeus. Cobriste com o sangue do cordeiro para que o anjo da morte não matasse. Ela se aproximou e tentou entrar na minha casa, mas o sangue de Jesus cobria a minha casa, impedindo ela de entrar. O Espírito Santo me revelava dizendo: tem uma obra na vida dela. Ao ouvir essas palavras, eu orei a Jesus, pedi para ele remover a cobertura espiritual. A bruxa conseguiu entrar dentro de minha casa tentando me assustar. Ela dizia que era um demônio. Eu disse: você não é um fantasma e muito menos um demônio. É de carne igual a mim. O anjo do Senhor que me auxilia nos arrebatamentos desceu ali com a espada de fogo, e prendeu aquela mulher que tentou me fazer o mal. Ela conseguia ver o anjo e ficou assustada, pois não conseguia se mover. Estava presa. Eu disse para ela: se acalme, o anjo não vai lhe fazer mal. Se fosse um demônio, ele retalharia com a sua espada de fogo. O anjo soltou a mulher. Eu disse para ela: tenho autoridade de Deus, posso lhe prender e soltar. Orei para Jesus cobrir a minha casa com o seu sangue para não deixar ela ir embora. Ela tentava ultrapassar a parede para fugir. A cobertura espiritual impedia que ela fugisse. Ela disse: como fez isso, seu bruxo? Não consigo sair daqui. Vai me fazer o mal. Eu disse: não faço mal, só o bem. Antes de você aparecer aqui, o Senhor me mostrou na visão: você assusta as pessoas se passando por fantasma, e furta objetos das casas, porque veio até aqui. Não tenho nenhum objeto de valor. E como você fica invisível se é de carne? Ela me respondeu: eu não fico invisível. O meu corpo fica lá fora, apenas o meu espírito que anda pelas casas. Ganhei poderes dos demônios para aparecer às pessoas, o mesmo arrebatamento de espírito que os cristãos têm. Nós da feitiçaria somos arrebatados também para sondar os territórios. Os demônios tiram o nosso espírito para trabalhar para eles. Eu entro dentro das casas para ver o que as pessoas têm de valor para depois saquear. O meu corpo está deitado perto da sua casa ao lado do seu portão. Ao ouvir esse relato, corri até o corpo dela que estava caído no chão. Orei sobre ela e o seu espírito voltou para o corpo. Eu a levantei do chão. Ela me disse:
Os espíritos maus para que eu trabalhe me deram essas habilidades espirituais. Fui enviado até aqui para te matar, não para roubar nada. Eu vou embora. Os espíritos maus estão vindo me resgatar. Posso sentir a presença deles de longe. Eu disse: você não pode ir. Falhou na missão de me matar. Vamos sair daqui do quintal e entrar na minha casa. A bruxa me acompanhou e entramos em casa. Fechei a porta. Orei para Deus pedindo sua cobertura espiritual naquela casa. A bruxa disse: por favor, me deixa ir embora, senão tu vais morrer hoje. Vi na visão do outro lado da cobertura uma legião de demônios voando ao redor da casa e em cima. Tudo estava cercado. Os demônios furiosos não conseguiam passar pela cobertura para entrar. Eles queriam me matar. O principado daquele lugar disse: Kenzo, solte a nossa serva. Ela é a nossa feiticeira da região. Faça sua obra e deixe a nossa serva fazer a nossa missão. Solte ela ou estará declarando a maior guerra da sua vida. E ela é valiosa para os nossos planos. O Senhor Jesus me deu audição espiritual. Eu consegui ouvir as suas vozes e respondi para eles: essa alma não lhe pertence mais. Sairá convertida em uma nova pessoa. Essa vocês perderam. A feiticeira sentia medo das ameaças e queria abrir a porta para sair. O Espírito Santo me revelava que tinha um demônio no corpo da feiticeira querendo fazer ela sair para fora. E também me revelou que os demônios iriam matar a feiticeira. Eu coloquei as minhas mãos em sua cabeça e o demônio se manifestou. Não expulsei ele por causa da cobertura do sangue de Jesus que impedia que ele saísse de dentro da minha casa. Os espíritos de fora não podiam entrar, e nem os espíritos de dentro não podiam sair. As coisas começaram a ficar complicadas. Eu e a feiticeira não podíamos sair para fora, senão seríamos despedaçados pelos demônios. Estávamos cercados. O anjo que me auxilia desceu para dentro de minha casa. Ele era o único que conseguia passar pela cobertura. Quando ele desceu para me ajudar, eu expulsei o demônio da feiticeira, mas aquele demônio ficou preso na minha casa. Não conseguia passar pela cobertura. O anjo pegou aquele demônio e ultrapassou a cobertura, levando ele para fora da minha residência. Mas as legiões de demônios atacaram o anjo auxiliar e o prenderam em uma gaiola gigante. Vi um clarão que estava no teto. Era o resplendor muito forte que vinha do céu. O arcanjo Miguel desceu com a sua espada que brilhava como luz e atacou aquela legião soltando meu anjo auxiliar. Os dois fizeram aquela legião de demônios fugirem, e aqueles dois anjos ascenderam ao céu. Eu orei pela feiticeira. Ela estava liberta. Já era de madrugada. Veja o seu relato. Eu me chamo Marlise Courtney, e posso dizer que Deus deu uma grande autoridade a esse pastor para fazer aquela cobertura espiritual bloqueando a entrada de demônios. Tinha uma missão para matar o pastor. Se eu falhasse, perderia as minhas habilidades e ainda seria morta, pois os demônios sabiam que o pastor lutaria pela minha conversão. Graças a Deus que ele não deixou eu ir embora naquela noite turbulenta. Eu sabia que iria morrer se saísse para fora. Eu não falei nada para o pastor sobre o plano de morte que estava armado para mim. O Espírito Santo revelou a armadilha de morte para o pastor. Hoje sou livre e sirvo a Deus. Eu, pastor Kenzo, travei a maior batalha espiritual naquela noite. Foi uma das maiores da minha vida. Se eu não estivesse com a vida no altar, a irmã Marlise teria me matado, ou aquela legião de demônios teriam entrado na minha casa e matado eu e a irmã Marlise. Voltei para Costa Rica. Quero dizer à igreja: sejam soldados preparados para a guerra contra Satanás. Estejam protegidos com as armaduras do céu contra os exércitos das trevas. Cada versículo da Bíblia é uma arma poderosa contra o seu inimigo. Se revistam da palavra. Quanto maior for a aplicação da palavra, mais armas terá. Quanto mais oração, mais revestimento do poder de Deus. A palavra de Deus lhe dará estratégias para atacar Satanás e se defender dele. Seja uma pessoa alicerçada na rocha que é Jesus. Seja doutrinado pela sua palavra, edificados e santificados na fé. Tudo isso lhe dará força para derrotar as legiões e as provações. Você é pequeno, e tem um grande Deus para vencer as suas pelejas. O armamento espiritual de Deus será dado para aqueles que o buscam. No mundo espiritual, todos nós somos iguais para Deus. A mesma capacidade que eu tive de receber o revestimento. Todos os que me ouvem têm por serem iguais a mim no mundo espiritual. É assim que Deus nos enxerga. Quem determina a porção espiritual são vocês. Estarão dispostos a ceder o seu tempo para a oração. Existe uma guerra espiritual sendo travada nesse momento. Eu vi com os olhos espirituais, e a igreja faz parte dessa guerra. Você não foi chamado apenas para ir todos os dias à igreja e viver para sua família.
A igreja foi separada para a guerra. Aprendam a combater e vencer suas pelejas do dia a dia. Jesus me disse que a maioria dos cristãos não sabem combater, e outros têm grandes armamentos, mas não sabem usar contra Satanás e seus demônios. O Senhor Jesus me disse que a igreja está se preocupando em crescer na vida material, esquecendo da espiritual. A igreja não está marchando para a guerra do final dos tempos. O Senhor disse: diga para a igreja aprender a avançar no mundo espiritual, eu estarei com eles. Se a igreja não avançar, os demônios vão ganhar mais territórios. A igreja está parada, perdeu a ação, estão com grande paralisia e não seguem avante. O Senhor me disse que o materialismo tem reduzido a fé, e as doutrinas modernas das igrejas não estão anulando o pecado e nem combatendo as divisões no meio do povo. E os demônios têm trabalhado 24 horas com suas estratégias de esfriamento da fé, induzindo cristãos aos prazeres, incentivando a igreja a romper a aliança firmada com Jesus. A legião demoníaca tem armado essas ciladas de guerra para destruir a igreja. Jesus me disse: o povo tem que se unir permanecendo em mim, e viverem a minha palavra para não perderem a guerra para o diabo. A igreja tem que se juntar em um só clamor, não importa a denominação. Jesus disse que sente prazer daqueles que estão em sua presença. Esses vencerão Satanás, passarão pelas provas, e terão suas forças renovadas. Ele dizia: aqueles que estão desgastados com a guerra terão suas vidas restauradas. Darei resistência contra o pecado. Satanás tem afetado as mentes com duras provações, causando crise emocional. Restituirei suas almas feridas quando me buscardes. Diga para a igreja que Satanás está de olho na coroa dos salvos para roubar, fazendo muitos se desviarem do meu caminho. O Senhor me mostrou em uma visão vasos secos. Ele me revelou a situação desses vasos que deixaram de orar e buscar na madrugada. Esses vasos precisam de renovo e de serem cheios da presença de Deus. Tive outra visão. Vi Satanás com os demônios rindo de uma congregação inteira. Satanás dizia para os demônios: esse povo não assusta. Depois, eu vi um pé gigante esmagando a igreja. Jesus me disse: essa igreja está debaixo dos pés de Satanás, e dominados pelos demônios. Na visão, eu vi Satanás dizendo: esses soldados mortos não têm força para nos incomodar, não podem lutar contra nós. Já são nossos. Aguardamos suas almas no inferno. Não vamos nos preocupar com eles. Tem coisas mais importantes para conquistar-nos. Jesus me disse: esse povo morreu em seus pecados, aceitaram a mentira de Satanás. Suas desobediências chegaram em um nível que eles não conseguem discernir o que é bom e o que é mal. Para eles nada é pecado. Estão cegos em suas iniquidades. Diga para minha igreja não largar a fonte da riqueza que é a minha graça. Quem sair dela será derrotado por Satanás, mas aqueles que permanecerem nela vencerão. E não importa o quanto Satanás tente parar os que estão debaixo da graça, não terá êxito. Diga para o meu povo para não se apegarem em placas de denominações, e não falarem mal de outros cristãos de igrejas diferentes. Muitos usam as placas para promoverem escândalos de denominações, e outros falam das falhas e dos defeitos de outros cristãos expondo suas imagens, fazendo seus pecados serem revelados para o mundo ver, acusando, em vez de trazerem o seu irmão que se perdeu à minha luz. Eu justifico o pecado daqueles que se arrependem, e defendo dos acusadores. Todas as denominações são imperfeitas nessa terra. Eu sou a perfeição que liberto e purifico. Eu não criei nomes de igrejas, mas edifiquei um povo santo para mim. Quem se apegar a nomes de denominações não subirão no arrebatamento. Eu sou o caminho, eu salvo. E Satanás está enganando muitos, transformando-os em idólatras de placas de denominações. O meu sangue tem poder para remir o pecador arrependido que deixou o mundo para viver para mim. O meu sangue não purificou nenhuma placa de denominações, e nem derramei o meu espírito no templo de pedra. Jesus, ao me falar essas palavras, estava muito irado com as guerras de várias igrejas. Jesus me mostrou em uma visão demônios dentro de uma igreja cheia de pessoas. Eu vi um tabuleiro de xadrez com peças. Jesus me disse: Satanás está jogando com essa igreja. Esse povo caiu no jogo do engano por não levarem a sério o meu evangelho. Quem brinca comigo, Satanás brinca com eles. Os demônios davam gargalhadas brincando com o povo. Os demônios não levavam a sério aquele tipo de cristão, e armavam armadilhas de engano para confundir, deixando todos confusos espiritualmente. Depois daquelas visões anoiteceu. Fui para a igreja. Ao entrar ali, tive uma visão. Essa congregação estava acorrentada. Ajoelhei perto do meu banco. Perguntei ao Senhor: como pode essa igreja inteira estar assim? O Senhor me revelou que o pecado começou do pastor até os membros. Ele disse:
Esse líder deixava as ovelhas à vontade. O Espírito Santo se afastou por eles não viverem uma vida santa. Os demônios acorrentaram esse povo. Satanás, o Deus desse século, tem cegado a muitos sobre a verdade. Eles não consideram suas vaidades e sensualidades como pecado. Esses pastores estão com as fendas espirituais nos seus olhos, e não enxergam o pecado dentro de suas congregações. Os demônios têm entrado nessas igrejas que não combatem o pecado. Seus pastores se conformaram com a iniquidade. As igrejas estão caídas e seus líderes também. Estão iguais ao antigo Saulo, conhecedor das leis mosaicas, ensinado por doutores da lei, mas cegos nos meus mistérios. Meu servo, essa igreja onde estás morreu espiritualmente. O pecado matou suas vidas espirituais. Estão iguais ao vale seco de Ezequiel. Precisam se arrepender e reviverem para mim. Faça um jejum de 7 dias pela manhã e interceda por esse povo. Não há colheita de almas aqui. Esses frutos não estão maduros. Se eu viesse hoje, ninguém dessa igreja subiria. Quando voltei para casa orei, e fiz jejum por aquele povo. Durante a minha oração, tive uma visão que as correntes de cada vida se quebravam. Olhei para cima do teto, vi uma fornalha de fogo ardente muito comprida que caminhava em direção ao púlpito daquela igreja. Aquela fornalha derramava as lavas em cima daquele povo. Eu perguntei: Senhor, o que significa isso? Ele me respondeu: isso não é o avivamento. Estou purificando esse povo com o fogo do céu. Vou queimar os seus pecados para depois levantar essa igreja. À noite fui para essa igreja e falei da revelação. O pastor desse ministério se chama João. Ele se arrependeu, e disse para a igreja fazer um clamor de arrependimento e perdão de pecados. Eles fizeram 15 dias de oração na igreja. O Senhor disse: servo, eu lhe dou hoje autonomia para decidir sobre o processo de restauração espiritual dessa igreja. Aquilo que falares, assinarei no meu livro e acontecerá. Depois que o Senhor me deu autoridade, eu determinei um mês de oração para o avivamento. Enquanto a igreja não completasse o mês de clamor, o Espírito Santo não visitaria a igreja. E foi o que aconteceu em 30 dias de oração. Todos oravam reunidos e receberam o Espírito Santo. Profetizaram, e línguas de fogo falaram ali. Eu entendi o significado daquelas línguas. Interpretei a mensagem para aquele povo em espanhol. Um dos dons de língua que recebi quando pedi para Deus me ensinar espanhol. Voltei para casa feliz. O Senhor me mostrou em uma visão 2 cristãos discutindo acerca de assuntos doutrinários. Eles brigavam acerca do Evangelho, trazendo ódio e raiva entre seus ministérios. O Senhor me mostrou em outra visão um rapaz chamado Ernesto de uma igreja onde visitei. Ele conhecia uma jovem através de WhatsApp, e se apaixonou por essa moça parando de vir à igreja. Desistiu de fazer parte do grupo de louvor e não orava mais. Ele estava cada dia se afastando de Deus, e ficava conversando com essa moça através do celular. Nessa visão, eu vi quando a moça pegou a foto de Ernesto pelo WhatsApp, e fez um feitiço de amarração para prender esse jovem no amor. Os demônios se aproveitaram da fé fraca desse jovem, e entraram na sua vida. Fui na igreja do jovem Ernesto, chamei ele na frente do púlpito, e fiz uma oração quebrando aquela magia de amarração. O demônio responsável se manifestou. Eu expulsei daquele jovem. Ele ficou livre. Aquela paixão que esse jovem sentia pela feiticeira era a amarração dos demônios. Quando o encantamento quebrou, ele ficou livre. Já não amava mais aquela moça. Eu digo para todos os cristãos solteiros a não se envolver sentimentalmente com pessoas que não se converteram, e ainda servem o mundo. Foi o caso desse jovem que se relacionou com essa moça sem conhecer, e caiu no laço de Satanás. Essa moça tão jovem era agente dos demônios. Fui na igreja do pastor João. O Espírito Santo me revelou que o pastor tinha que ungir um cristão para lhe ajudar. O pastor João disse: vou ungir o evangelista Júlio para me ajudar. É inteligente, educado, tem formação teológica e vai me ajudar através do seu conhecimento. Quando o pastor João pegou óleo para ungir o evangelista Júlio, o Espírito Santo me disse: não é esse o escolhido. Ao ouvir essa voz, eu disse: pastor João, não é esse o rapaz. O pastor João disse: se não for o Júlio, quem vai ser? Não vejo ninguém que tenha as qualidades desse evangelista. Eu respondi ao pastor João: Deus não vê como o homem enxerga, nem escolhe conforme nós queremos. Ao dizer essas palavras, vi na visão um anjo com um vidro de azeite derramando sobre a cabeça de um jovem chamado José. Eu disse para o pastor João: é aquele jovem que vai lhe ajudar na obra sendo o seu braço direito. O pastor João disse: esse jovem é tímido, ele não fala, nunca ministrou na igreja. Eu respondi: pastor, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Esse jovem que Deus vai usar,
Eu vi o anjo lhe ungindo. Deus ungiu esse vaso desde o ventre de sua mãe. Hoje se confirma o seu ministério. Eu chamei o jovem José na frente e disse: muitos não dão nada por você. Te desprezam pelo seu jeito inferior que não é capaz de nada. Assim diz o Senhor para você: hoje lhe capacito, e o meu espírito pousa em você. Quando fiz a oração e a imposição de mãos, ele começou a rodopiar e falar em línguas de fogo, e ao mesmo tempo, interpretava sua própria língua. Nesse dia, ele trouxe uma profecia tão forte que mudou o ministério do pastor João até hoje. Depois dessa manifestação, o pastor João ungiu ele com o óleo para ser o seu auxiliar. Um jovem tímido que não gostava de falar na igreja, quieto e calado, foi tomado pelo Espírito Santo e usado grandemente naquela noite. Hoje ele é um instrumento vivo do poder de Deus nessa igreja, e vem ganhando almas fazendo-se o pastor feliz. Ao chegar em casa dobrei o joelho para orar, e tive uma visão tremenda da guerra espiritual na terra e nos ares. Satanás e seus adeptos barraram os anjos nos ares impedindo que eles descessem com as bênçãos dos fiéis. Uma guerra nos ares estava sendo travada. Também vi a guerra espiritual entre igrejas e demônios na terra. O Senhor Jesus disse: diga à igreja para se revestirem da santidade, não baixarem a retaguarda, manterem suas mãos nas espadas, vigiarem e orar. Os caídos se levantem na fé e permaneçam firmes contra os ataques de Satanás. Sejam fortes e corajosos, mesmo com os açoites que causam ferimentos resistam. E se tiverem sem forças para lutar, eu curarei as feridas e levantarei os guerreiros feridos que não desistirem do meu caminho. Diga para a igreja fechar a retaguarda, pois o diabo procura entrar. A maior fraqueza do diabo é a igreja reta, tementes, que andam segundo a minha palavra. Contra esse Satanás é um fracassado, não pode derrotar, e todos os que não vigiarem, Satanás irá atacar para roubar suas salvações. Ele não se cansa de perder a guerra, sempre está tentando o meu povo, é insistente e luta para triunfar sobre a igreja. Diga para a igreja depender de mim, eu sou a sua fortaleza. Não se exaltem por serem espirituais e obedientes. Satanás encontra fraqueza no meio da força. Sansão era forte, no meio da sua força. Dalila encontrou sua fraqueza e o fez cair. Quanto maior é a força do homem, mas a sua fraqueza transparecerá. No meio de grande revestimento espiritual, aparece a soberba nos corações, que é o ponto fraco de ataque de Satanás. Diga para a igreja não confiar em suas forças, mas em minhas forças. Os demônios estudam os pontos fortes e fracos, e atacam nas forças para minar suas resistências. Mas aqueles que perseveram darei autoridade para quebrar as forças malignas, e as fortalezas malignas serão destruídas pela igreja pura e santa. Muitos usam conhecimento para atacar o seu irmão, e têm faltado forças para atacar as fortalezas malignas e não usam o seu conhecimento para salvar almas. Muitos têm perdido o ânimo, estão sem forças e decaídos na fé. Irei dar ânimo e forças para perseverarem até o final a todos que buscarem forças em mim. Diga para a igreja que suas conquistas não são materiais, e sim espirituais. Os meus vencedores não são os que conquistam o mundo. Muitos têm centrado os seus sonhos nos bens da terra. Eles têm que conquistar os céus. Muitos têm se esquecido da eternidade, e não estão posicionados contra as armadilhas de Satanás, assumindo uma posição de soldados. Quero renúncia e santidade. O meu caminho é espinhoso e difícil de trilhar por causa das barreiras. Só os que me amam é que não desistem. Tive uma visão de uma igreja com 20 membros dedicados. Viviam a verdade em constante oração. Os demônios estavam assustados e furiosos com esse povo. Essa pequena igreja estava unida em oração, um só pensamento, uma só santidade e em um só amor. Eles tinham atitudes de querer obedecer a Deus. Os seus objetivos de ajudar os mais fracos e os necessitados incomodavam os demônios. Não havia ciúmes e nem competição entre eles. O pastor tratava todos iguais. Satanás tentou se infiltrar naquela igreja e colocar um contra o outro. Os seus planos foram frustrados. Eles permaneceram unidos como uma família unida e alegre. Compartilhavam suas roupas e alimentos para quem precisava. Eles estavam selados no amor. Não reclamavam de Deus por serem pobres. Não imprensavam Deus na parede para pedir bênçãos e suprir suas necessidades. Eles deixavam tudo nas mãos de Deus. Os seus interesses eram naquilo que era espiritual. Os seus padrões doutrinários eram o de seguir os estatutos de Jesus, ficando juntos e firmes. O Senhor me mostrou em outra visão igrejas doentes espiritualmente por causa das heresias, falsas doutrinas e o evangelho do engano. Essas igrejas estavam tão fracas que não tinham forças para lutar contra as legiões demoníacas.
Essas igrejas estavam anêmicas, e os demônios destruíam as pessoas dessas igrejas com falsas curas. Enganavam muitas almas. Os demônios destruíam as vidas sentimentais, conjugais, causando divórcio, e jogando muitos na miséria e nas dívidas. Tudo isso acontecia dentro de uma igreja. Os falsos pastores jogavam as suas redes de pescas e arrebanhavam muitas almas para o diabo. Os demônios se infiltravam nas mentes das pessoas, para não deixarem o povo procurar pastores de igrejas sérias que tinham compromisso com a verdade. Também vi cristãos saindo de igrejas sérias para congregar em igrejas falsas para serem enganados. Muitos pastores dessas igrejas falsas não conheciam a verdade por fazerem seminários teológicos falsos. Eles não eram libertos, morriam e desciam ao inferno. O Senhor me mostrou pastores conhecedores da verdade. Começaram a obra sério. Suas ambições fizeram eles se desviarem e ensinarem o falso evangelho. O Senhor me mostrou uma guerra espiritual sendo travada. Aqueles que perdiam eram aprisionados pelos demônios. Eles se rendiam ao pecado, e perdiam toda a autoridade dada por Deus para se submeterem aos demônios. Quem era vencido pelo pecado se tornava escravo dos demônios, e o pecado de suas vidas davam autoridades para os demônios operarem. Os poucos que permaneceram nessa guerra, imobilizavam os demônios. Jesus trouxe uma mensagem dizendo: não quero que a minha obra seja igual às obras da carne. Diga para o meu povo deixar o Espírito Santo assumir a direção de suas vidas e completar a obra. A igreja tem dado prazer para a carne. Estão mornos na minha presença. Querem servir a mim e ao mundo. Misturam o que é santo com aquilo que é do mundo. Não adianta querer ser santo andando na prática do mundo. Aqueles que me agradam não vivem mais para o mundo. Entregam a sua vida em santidade a mim, e deixam eu governar suas vidas. Diga para o meu povo não viver uma vida incompleta em minha presença. Suas vidas duplas não me agradam. Eu quero que vivam inteiramente só para mim, cumprindo a minha palavra. Não quero um servo que fique dividido entre o mundo e os meus caminhos. Muitos estão na igreja há mais de 10 anos, mas não me conhecem. Ainda não tiveram um encontro verdadeiro comigo. Eu quero ser o dono da vida deles, mas eles não querem se render à minha palavra. O Senhor Jesus me mostrou uma visão. Vi irmãos cheios de enfermidades e passando por grande sofrimento. Eu perguntei: Senhor, por que eles estão enfermos? Jesus me disse: é por causa da desobediência. Tenho mandado eles falarem da minha palavra e ganharem almas. Eles têm resistido à minha voz. Eles têm orado e suas orações não chegam nos átrios celestiais. Não querem fazer um concerto comigo, e suas orações nunca moverá as mãos de meu Pai, se eles andarem no meu caminho, e deixarem eu ser o Senhor de suas vidas, sendo os meus servos, corrigindo os seus defeitos, operarei grande milagre em suas vidas. Aqueles que permanecem, estão sendo acusados e zombados por seguir a minha doutrina. Muitos têm sido as pedradas e perseguições. Satanás tem usado o joio da igreja para atacar os meus escolhidos. Esses dizem que me servem, mas dão lugar para Satanás em suas vidas, perdendo seu tempo precioso atacando os meus. Eles não usam suas línguas para levar a minha palavra aos perdidos. Não é mais tempo de brincar de me servir. Não é mais tempo de ficarem discutindo assuntos teológicos. Eu estou voltando. O tempo está curto. Eles precisam consertar as suas vidas para que aumente suas chances de salvação. Suas obras não me agradam e foram reprovadas pelo meu Pai. Eles vivem a ilusão do materialismo desse mundo. Tudo isso é passageiro. Se curvam para os prazeres. Não têm determinação em me seguir e nem dominam seus desejos. Estão decaídos na fé. Não olham para dentro deles para corrigirem os seus defeitos, refletirem sobre suas obras e consertar os seus altares quebrados oferecidos para os deuses balins. Eu ajudarei a todos que tomarem a decisão de serem fiéis a mim. Farei-lhes progredirem em seus crescimentos espirituais. Para os que guardam a minha palavra, diga para ficarem firmes na minha presença. Aqueles que falam mal de meus filhos, suas palavras não alterarão suas vidas espirituais. Não poderão atingi-los. Quero preencher suas vidas com a minha unção, fazendo eles crescerem a cada dia, deixando o seu caráter igual ao meu. Esses viverão pela fé, e acreditarão naquilo que não se pode ver, mas que é real. Ao receber essas revelações passei para a igreja, terminei a missão na Costa Rica, e voltei para a Suécia onde eu estou morando, na cidade de Malmo. Vou encerrar este testemunho com uma oração. Senhor Jesus, acenda as brasas que estão apagadas. Levante um povo forte e guerreiro na sua presença. Encha com a sua glória. Derrame a sua unção fazendo desaparecer o desânimo, tristeza, mágoa, rancor e a solidão. Faça esse povo ferver com a temperatura do seu poder, deixando-os fervorosos. Abra o céu,
e derrame o azeite de poder sobre a cabeça de cada um que me ouve, batize, e capacite a cada um dando a língua celestial da pátria onde eles vão morar, consuma toda a frieza espiritual com o seu fogo santo, faça eles brilharem como ouro e provados pelo fogo para que resplandeçam a sua glória diante dos homens, o mundo verá a sua luz neles. Faça a sua igreja estremecer com a sua presença derretendo todo o gelo dos corações, inunde os seus interiores com as suas lavas ardentes, purifique as suas almas, refina suas vidas espirituais como latão reluzente consumindo as impurezas seduzindo todo o pecado às cinzas. Eu entrego a todos que estão ouvindo esse testemunho, visita cada pessoa. Amém.